Queridos, eu quero nessa noite falar sobre o que eu aprendi com a cura de Naamã. Amém? O que eu aprendi com a cura de Naamã. Eu acredito que a maioria dos irmãos já conhece essa história em que narra a cura deste homem. Irmãos, com inteligência eu posso aprender apenas com as minhas próprias experiências, com os meus próprios erros. Pessoas inteligentes, elas erram e aprendem com seus próprios erros. Pessoas sábias, que têm sabedoria, elas aprendem com os erros dos outros, ou com os acertos dos outros. Então, muito mais do que inteligência, Deus te deu sabedoria, aleluia, para que você não precise apenas aprender com seus erros, precise cair para aprender a levantar, mas você possa ver o caminho de quem caiu e não seguir o mesmo caminho, para que você não precise cair também. Amém? E a história de Naamã, ela me ensina algumas coisas, eu queria partilhar com os irmãos. A Bíblia começa dizendo que Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria. Essa tradução diz capitão. Se nós levarmos ao pé da letra, nós vamos ver que Naamã, ele seria o ministro das forças armadas da Síria. Era um homem muito respeitado e muito conceituado, porque o próprio texto, a própria Bíblia diz que Naamã, ele conseguiu respeito não apenas do rei, mas também do povo. E é difícil alguém, irmão, que consegue ganhar admiradores dos dois lados. Geralmente você ganha entre uma classe e perde entre outra. Naamã, ele conseguia ser uma unanimidade, ele conseguia ser aplaudido pelo povo e conseguia ser honrado pelo rei. Naamã era alguém fantástico. A Bíblia vai dizer que apesar de além de Naamã ser respeitado, eu acredito que Naamã tinha uma vida muito boa e muito equilibrada. O que você acha? Você acha que um ministro das forças armadas tem uma vida relativamente equilibrada? Não, irmão. Tem, claro. Ele devia ter uma vida financeira muito equilibrada, muito boa. Naamã, ele não devia ter muitas preocupações em muitas áreas da sua vida. Porém, preste atenção, a Bíblia também diz que ele era varão valoroso. E eu fui procurar o significado de valoroso no dicionário hebraico. E no hebraico, valoroso é liderar, é alguém que lidera pelo exemplo. Naamã, além de tudo isso, era um homem de caráter. Ele liderava pelo exemplo. Olha isso. Só que a Bíblia encerra o versículo 1 dizendo que apesar de tudo isso, Naamã tinha um porém. E qual era o porém de Naamã? Muito bem. Vou perguntar de novo, qual era o porém de Naamã? Naamã, apesar de tudo isso, tinha um porém. Naamã era leproso. Eu não vou entrar nos detalhes, eu já falei aqui que lepra era uma doença, é uma doença contagiosa. E quem tem a lepra sofre, porque ela destrói o corpo da pessoa. Mas ouça isso. O que me chama a atenção, irmãos, é que Naamã tinha um porém. E todo mundo tem um porém na sua vida. Sabia disso? Todo mundo tem um porém. E o porém de Naamã precisava do toque curador do Senhor Deus Todo-Poderoso. Todo homem, por mais rico que seja, famoso, respeitado, honrado, ocupe cargos de destaque, por mais que as massas o aplaudam, por mais que os líderes o reverenciem, todo homem, lá no oculto do seu ser, lá no escondido da sua alma, às vezes tem um porém. E eu pergunto nessa noite, irmãos, eu ainda não estou pregando, mas eu queria saber, qual é o seu porém? Qual é a área da sua vida que precisa de um toque de Deus e que ninguém mais pode resolver? Escute, associa-se muito lepra a pecado,
Mas quando eu leio a história de Naamã, eu não consigo associar lepra a pecado. Por quê? Porque pecado é uma escolha. Pecado é algo que você escolhe viver, e você pode sair daquilo quando você decidir sair. Naamã não tinha algo que ele escolheu ter, e ele não possuía algo que ele, no momento que quisesse sair, ele sairia. Não, Naamã tinha algo que ele não escolheu ter, e que ele não saía a hora que ele queria. Então eu não consigo ver aqui como um pecado. Agora presta atenção, um dos significados de lepra é trauma. Um dos significados de lepra é feridas profundas. Então nós poderíamos dizer que Naamã era alguém que carregava feridas profundas. Naamã era alguém que carregava traumas, dos quais ele não tinha poder para se libertar. Todo leproso tinha vergonha, então ele se tampava para que ninguém visse. Ter a lepra aqui significava ter algo com o qual você se envergonhasse, e não queria que as pessoas soubessem que você tinha aquilo. Quem está me entendendo, diga amém. Aí a Bíblia vai dizer que apesar de tudo isso, Naamã carregava essas dores, Diácono Cosmo, carregava essas feridas na sua vida. Mas a Bíblia continua dizendo que um dia as tropas sírias saíram para a guerra, e nessa guerra eles pegaram alguns prisioneiros. Alguém me ouve? E dentre esses prisioneiros, uma garotinha foi pega, e ela foi levada para a casa de Naamã, uma garota. E lá dentro da casa de Naamã, e quem está dentro de casa, irmão, vê tudo que acontece dentro de uma casa. Ela viu o que Naamã conseguia esconder do lado de fora, mas dentro ele não conseguia esconder. Porque do lado de fora você pode mostrar uma coisa, mas dentro de casa, o que a gente tem por dentro sai para fora. É, não é, irmão? É, não é? Olhe para cá. E Naamã não teve como esconder que era leproso, não teve como esconder que tinha aquelas feridas, e ela percebeu. Mas quando foi um dia, ela conversou com a esposa de Naamã, e os versículos me mostram, de número 2 a seguir até o 5, que a menina olha para a esposa de Naamã e diz assim: ah, se o meu senhor tivesse lá na terra de Israel, ele não seria mais leproso. Posso traduzir para você? Porque lá tem um profeta que, se ele estivesse lá, ia curar ele da lepra. Amém? A mulher disse: como é que é? Como é que é? Tem um profeta lá? Ela não cita aqui, mas vamos conjecturar. Tem um profeta lá, Eliseu. E ele, se Naamã tivesse lá, meu senhor, ele estava curado. Aí a mulher: Naamã, a menina disse que tem um rapaz, tem um profeta lá em Israel, que se você estivesse por lá, você não era mais leproso, você já tinha sido curado da lepra. Olhe para cá, deixa eu te fazer uma pergunta, olha aqui para mim. Israel era outro país, e a menina estava falando de Naamã na Síria, de Eliseu na Síria. Escute isso: o nome de Eliseu já estava em outro país. E aqui eu quero falar uma coisa importante para você. Olhe para cá. Algumas coisas que eu aprendi através do milagre e da cura de Naamã. Uma coisa que eu já tenho dito aqui muitas vezes e que eu preciso falar hoje. E daqui a pouco eu vou falar uma coisa aqui que é algo que eu falei com Deus, é um desabafo, eu orei e Deus falou comigo. A primeira coisa que eu aprendi com esse milagre aqui é que a sua fama, ela chega primeiro do que você. Amém? A sua fama chega primeiro do que você. Cutuca o irmão do lado e diga para ele assim: você sabia que você está famoso, irmão? Fala para ele. Não, pode falar, catuca ele. Fala: você sabia que você está famoso? Olha para cá. Você sabia o que falam de você por aí? Olha para ele e diga: você sabia o que falam de você por aí? Olha para cá, querido.
O seu nome chega onde você nem chegou ainda. Eliseu estava sendo citado em um país que ele nunca tinha ido. Agora, se sua fama é boa ou é ruim, aí já é outra coisa. Deixa eu fazer uma pergunta, irmão. Qual é a marca que você deixa onde você passa? Posso falar uma coisa para você? Crente não deixa rastro. Quem deixa rastro é galinha. Crente deixa marca. Dá glória. Rastro pode ser apagado, marca não, marca fica. Eliseu deixou uma marca tão forte que a menina em outro país falando dele. Irmão, qual é a marca que você deixa onde você passa, por onde você anda e onde você fica? Alguém me ouve? Escute isso. As marcas que você deixa definem a sua fama. Se você estiver anotando, anote. As marcas que você deixa por onde você passa é que definem que fama você vai ter. O que é isso, pastor? Isso se chama reputação. O que é que as pessoas falam ao meu respeito quando eu não estou presente? Ao que associa o meu nome? O nome de Eliseu estava sendo associado a quê? Diga, cura. Vai ficar bonito agora. O nome de Eliseu estava sendo associado ao quê? A cura. Sabe o que ela estava dizendo? Aonde esse homem toca, aonde esse homem passa, aonde esse homem manifesta a sua presença, cura acontece. Na vida de quem ele passa, ele gera cura. Amém, irmão? Posso te dar uma dica? Toda vez que você sair de um lugar, sempre deixe a porta aberta. Pastor, eu tranquei a porta da minha casa. Aonde você passar, mantenha a porta aberta, porque você não sabe se você vai precisar voltar. Passou por uma empresa, saia em paz de lá, mantenha a porta aberta. Passou por uma igreja, tem que sair, sai em paz, mantenha a porta aberta. Passou pela vida de alguém, tem que sair, vai embora, sai em paz, mantenha a porta aberta. Porque se amanhã você precisar voltar, alguém vai dizer, você é bem-vindo, você passou por aqui e deixou marcas boas. Quem está entendendo? Eu aprendi isso com esse milagre. Ouça isso. Seja uma inspiração, não uma decepção. Guardou? Ah, pastor, mas alguém se decepcionou comigo. Irmão, alguém vai se decepcionar com você porque ele esperava o que ele queria. Tem gente que espera o que ele quer, aí ele se decepciona com qualquer um. Não estou falando disso, estou dizendo que aonde você passar, você tem que ser uma inspiração e não uma decepção. Amém? Aí disse, é lá em Israel, Aí ele falou com o rei, o rei, eu preciso de uma carta para Israel. Eram exércitos que não se batiam, nações que não se batiam, né? E eu preciso, ele deve ter contado a situação. Tudo bem. E a carta foi, do versículo 6 ao 8, a carta foi. Quando chegou lá, o rei leu, só que não estava específico. Aí o rei entrou em desespero. Disse, eu já sei, ele está procurando um pé para brigar comigo. É igual mulher com homem. O homem é um anjo e a mulher fica procurando um pé. Aí o homem fala, essa mulher está procurando um pé. Não é assim? A mesma coisa. Ele está procurando um pé. Viu aí? Ele está procurando Aí, irmão, a fofoca começa. WhatsApp para lá, WhatsApp para cá. Aí chega a notícia, está espalhando. Ih, rapaz, diz que o primeiro-ministro do exército lá da Síria está vindo aí. O ministro do exército da Síria está vindo. E ele está vindo aí porque diz que ele quer ser curado aqui de qualquer jeito e tal. E o rei está desesperado porque o rei disse, eu sou algum Deus para curar ele? Aí chega no ouvido de quem? Eliseu. E Eliseu diz assim, manda ele vir e ele saberá que há profeta em Israel. Ou seja, do jeito que ele veio, ele não volta.
Manda ele vir. Segunda coisa que eu aprendi com esse milagre: você é a resposta da oração de alguém. Você carrega a cura para a dor de alguém, e você pode ter a solução para o problema de alguém. Dá glória. Diga para o irmão do lado: você não é só um corpinho bonito. Diga para ele: não. Diga para ele: você é a resposta na vida de alguém. Fala para ele: é. Pode falar. Aleluia. Eliseu foi a resposta para a vida de Naamã e para o rei que estava desesperado. Eu tenho o que ele está atrás. Está comigo. Eu carrego. Alguém está me ouvindo? Irmãos, eu vou fazer uma confissão e um desabafo aqui que eu nunca fiz, mas que eu fiz para Deus. Está gravado aí, eu quero que todo mundo ouça. Eu sei que eu sou pastor. Eu tenho consciência do que eu sou. Eu sei que pastor é para isso. Mas eu também sou gente. Eu também sou ser humano. Aí uma vez eu estava tão ferido que eu orei e disse assim: Deus, por que muita gente só me dá atenção quando elas precisam de mim? Quando elas estão sentindo dor? Por que é que muita gente não dá a gente fala, pã, nem sabe. Mas quando elas estão com dor, elas me procuram, aí eu tenho alguma coisa para elas. E nesse dia eu estava muito ferido. Todo mundo lembra do pastor quando dói. Aí o Espírito Santo me ensinou uma coisa. E eu não sei se você já passou por isso, de você sentir que algumas pessoas só te procuram quando precisa. Não que elas não devem te procurar, mas só quando isso. Na hora da Coca-Cola, da picanha. É com dor que eu vou falar aqui. Eu já soube de irmão que negou a dar R$5 para dar um presente para mim. Disse: não, não vou dar não. E eu já chorei com essa pessoa aconselhando e ajudando. Não tem um pingo de mágoa. Aí essas coisas machucam. Aí Deus falou comigo assim: você se esqueceu que você é um anador? Novalgina, dipirona. Eu digo: como é que é? Deus falou para mim: você se esqueceu que você é um remédio, é? Eu disse: Senhor. Ele disse: você já viu alguém lembrando de remédio? Que horas? Se quando dói. Disse: então, agora remédio é coisa boa ou coisa ruim? Eu disse: para quem está doendo é coisa boa. Então rapaz, você é coisa boa. Você leva a cura. Só entendi. Aí ele me lembrou de uma oração que eu fiz quando eu tinha 14 anos. Eu orei assim: Senhor, me faz instrumento de cura para quem está doente. Está pensando que Deus não leva a sério o que você ora, não? Você não leva, Ele leva. Aí disse assim: eu levei a sério o que você orou. Sabe o que você pediu quando você pediu para ser remédio? Quando você ora, você pediu para ser instrumento de cura. E ouça isso: eu sou instrumento de cura. Deus falou comigo, Deus me curou naquele dia. Sabe o que Ele disse para mim? Ele disse: filho, entenda uma coisa. Pessoas que são boas no que fazem são procuradas quando alguém precisa delas. Ninguém anda procurando um grande engenheiro, mas quando vai se construir uma grande construção, se procura um grande engenheiro. Quando ele te procura, sabe o que ele está dizendo? Você tem a resposta para a minha necessidade. Quando alguém te procura quando precisa, porque você, não estou falando de aproveitadores, não, estou falando disso. Estou falando que você tem a oração que aquela pessoa está procurando, a palavra que ela está procurando. Você tem uma resposta, um conselho. Quem está entendendo isso? Então sinta-se honrado, privilegiado, por sentir o que Deus sente. Olhe para mim, quem quer ser usado por Deus? Quem quer ser usado por Deus,
Lembre-se de que Jesus, pelo que Jesus passou, você vai passar igual. Pode continuar, daqui a pouco eu canto ele. Olha para cá. Quando você quer ser usado por Deus, você vai sentir o que Deus sente. Muita gente só procura Deus quando precisa. Vou te ensinar uma coisa que talvez você não saiba. Um dia, Deus disse: Oséias, eu quero que você vá no prostíbulo. Quero que você case com a mulher. Só que de noite não impede ela de se prostituir. Senhor, você vai ficar casado com ela durante o dia, mas de noite você vai deixar ela se prostituir. Não, Senhor, eu sou profeta. Então você é profeta, profeta sente o que eu sinto. Casa com ela. Ele casou. Aí a mulher de noite se prostitui com outros homens. E aí você está sentindo o quê? Dor da traição. É isso, você agora sentiu o que eu sinto. Diga ao meu povo: assim como a sua esposa faz isso com você, e você está sentindo, que profeta tem que sentir o que Deus sente. O meu povo está me traindo. Eu sinto a dor pela traição do meu povo. E aí? Ô Jeremias, tá vendo esse cinto bonito que você carrega? Para quem não sabe, cinto na época de Jeremias era símbolo de honra. Quanto mais bonito o símbolo, maior o seu nível. Pois pega esse cinto seu e enterra. Tempos depois eu disse: ô Jeremias, desenterra o cinto. Quando ele desenterrou, o cinto estava podre. Aí Deus disse: bota o cinto e anda na rua. Todo mundo vai me olhar, vai ser uma vergonha, porque cinto significa honra. Pois eu quero que você bote e saia na rua andando. Aí quando Jeremias está andando com o cinto podre, sem honra, o povo está olhando para ele, chamando a atenção. Quando o povo se aproxima, Jeremias grita: assim diz o Senhor, aonde está a minha honra? Está sentindo, Jeremias, a vergonha? É isso que eu estou sentindo, porque o meu povo não me ouve. Às vezes Deus vai te botar em cada situação, mas você é boca de Deus. Amém? Aí Naamã então diz assim: vou atrás da minha cura. Versículo 9. Veio pois Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Aprendi com o milagre de Naamã que quem precisa de cura vai atrás de cura, não espera a cura. Guardou? Quem precisa de cura vai atrás da cura, não fica esperando a cura. Tem muita gente esperando o que já teria recebido se tivesse ido atrás. Vou repetir: tem muita gente esperando o que já teria recebido se tivesse ido atrás. Alguém me ouve? Deus estará disposto a dar o que você estiver disposto a procurar. Deus falou isso comigo. Quando eu tinha 13 anos, eu sentava, Assembleia de Deus na época, eu sentava e via o pessoal pregando, e eu ficava assim olhando, e os meninos pregando, e aí dentro de mim eu dizia assim: eu quero isso aí, eu quero isso aí. Aí Deus disse: você quer? Então procure isso, porque eu estou disposto a dar o que você estiver disposto a procurar. Aí sabe o que eu fazia? Sabe o que eu fazia? Eu era menino na época, fazia cada bobagem. Eu me lembro que um dia eu estava orando sozinho em casa, e eu orava. Aí mas isso é meninice, vontade, né? Aí eu olhei para a cortina assim. Aí eu disse, dentro de mim, para o diabo não ver, eu pensando, né? Espírito Santo, se tu estás aqui dentro de mim, faz essa cortina balançar. E eu olhando, a cortina nem se mexeu. Até hoje. Aquelas vontades de ver Deus, mas Deus sabia que o que eu queria era Ele.
pouco antes de eu vir para cá, eu estava tomando banho, eu comecei a chorar. Porque eu senti a presença de Deus lá, do Espírito Santo. Aí eu comecei a chorar. Aí o Espírito Santo falou assim: eu estou triste. Eu disse: por quê, Senhor? Ele disse: eu estou triste porque as pessoas não me desejam mais. Elas brigam por tudo, mas não pagam preço pela minha presença. Arrumam todo tipo de desculpa. E o Espírito Santo está triste porque estamos valorizando mais as coisas da terra do que do céu, irmãos. Jesus disse: pedi, pedi, batei, batei. Mas ninguém pede mais se por ser batizado pelo Espírito Santo. Ninguém vê mais isso. Antigamente a gente viu os jovens adolescentes pedindo isso, pagando preço por isso. E Deus falou comigo: é hora de abrir a boca e despertar o meu povo. A iniciativa é sua. Tem que ser sua. Tem feridas que não cicatrizam em casa. Tem gente, irmão, que fica arrumando todo pretexto para não vir para o culto, pensando que o Espírito Santo está alegre com isso. Deus está vendo tudo. Não, mas em casa Deus está também. Tem ferida, tem corte que em casa não dá para resolver, tem que ir para o hospital para costurar. Numa dessa, o diabo lhe dá um ataque, você não consegue vir mais nunca para a igreja. Tem ferida, irmão, que tem curativo que tem que ser feito lá. Tem coisa que em casa não vai acontecer. Tem que ser aqui. Quem me ouve? Ele foi atrás. Aí o versículo 11 e 12, ele toma uma lapada, porque ele é muito famoso, rico e poderoso. E quando ele chega na porta de Eliseu, Eliseu nem sequer sai. Deus sabe como trata a gente. Deus sabe. Aí Eliseu manda o servo e diz: vai lá você. Aí ele vai. Disse: ó, Eliseu falou para você ir no Jordão, dá 7 mergulhos e você vai ficar curado. Ele fica revoltado. Olha o que acontece. Ele diz: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Nunca Deus vai fazer do jeito que você achou que ele ia fazer. Nunca. Quando você achar Deus vai fazer assim, ele faz tudo o contrário e acontece o milagre. Mas o processo sempre vai ser diferente. Sempre. Agora olhe para mim. Aí ele ficou indignado. Por quê? Porque ele ouviu a palavra que ele não queria ouvir. A palavra que ele ouviu foi: vai no Jordão, o rio todo tipo Tietê, né? De São Paulo. Vai lá e mergulha. Tipo, não Tietê, tô falando Tietê, o daqui mesmo, que já está no mesmo nível, né? O rio de Ardável. Vai lá naquele rio. Não deu nem para batizar. Vai lá, 7 mergulhos. Ele ficou indignado. Sabe o que eu aprendo aqui com o milagre de Naamã? Às vezes a cura para o teu problema está na palavra que você não gosta. Ouviu isso? A cura para o teu problema está na palavra que você não gosta. Está na ordem que você não gosta, que te indigna. O que é uma pessoa indignada? No baianês, retada. Uma pessoa indignada é uma pessoa o quê? Virada, revoltada. Ele saiu, irmão, revoltado. Agora, o homem era militar. Como é que o homem não devia estar? Cuspindo fogo. E ouça o que eu vou falar. Naamã ficou revoltado, mas a palavra que ele não gostou de ouvir era que iria gerar cura para ele. Amém? E por que o profeta não mudou a palavra? Porque a palavra que vem de Deus, ela não muda. Goste ou que gostar, é a mesma. Ouça pai e mãe,
O que indigna teu filho hoje, que sai da tua boca, vai fazer ele te agradecer amanhã. Amém? O que você não entendeu hoje, pode te levar ao sucesso amanhã. Aí ele, não, bora, vamos embora, vamos embora. Mas aí, chega o versículo 13. E no versículo 13, a Bíblia diz que os seus servos chegaram para ele e disseram assim: vamos ler? Meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Em último lugar, eu encerro aqui. Eles disseram assim: Senhor, o que ele te pediu não foi nada demais. O Senhor veio tão longe para ser curado. Em muitos casos, a voz de Deus, alguém me ouve? A voz de Deus, a resposta para a oração que você fez, vem camuflado de conselhos. Ouviu isso? Eu quero que os jovens me ouçam, adolescentes me ouçam, e todos me ouçam, mas especialmente vocês. Às vezes a voz de Deus está escondida, camuflada em um conselho de alguém. E às vezes pode vir de alguém aparentemente até menor do que você. Ouça. Nós temos um problema. Qual o problema, pastor? Nós estamos viciados no assim diz o Senhor. Aí a gente chega no culto. Eita! Wesley! Assim diz o Senhor. Deus está falando. Pode ser até a carne. Profetada mentirosa, mas é Deus. Deus disse: sou contigo. Aleluia, glória, que palavra para mim, é para mim. Mas às vezes o irmão chega assim: ô irmão, faça essa sociedade. Não, rapaz, que nada. Às vezes é Deus. Mas por não ter assim diz o Senhor, você não está conseguindo ouvir Deus. Ou às vezes é um Zé Manezinho da vida, está te dando uma palavra. Quem é ele? Quem é ele? E às vezes Deus está usando ele porque ele quer o teu bem. Um conselho de alguém que te ama vale mais do que de um intelectual que não te ama. Pode até ser que quem te ama em algum momento dê um conselho errado, mas é muito difícil quem te ama não ser boca de Deus para você. Às vezes alguém está dizendo assim: ô fulano, cuidado com isso. Daqui a pouco o que ele disse está acontecendo, porque você não conseguiu ouvir Deus. Deus fala na boca do pastor, mas da tua mulher também. Os homens não deu glória. Quer ver a mulher da glória? Deus fala na boca do teu marido também. Mulher, Deus fala. Agora, irmão, às vezes alguém diz: rapaz, menina, tem um ditado que diz que quem não ouve cuidado, como é? Não, irmão, quem não ouve cuidado, ouve coitado. Quem não ouve conselho, ouve coitado. Mas quem não ouve cuidado também ouve coitado. Eu criei isso aqui agora e pronto. Cuidado, nada. Vai ouvir coitado. Sansão não quis ouvir. Quem está ouvindo a voz de Deus, diga amém. Eu vou te contar um fato que aconteceu comigo. Uma bobagem, mas só para exemplificar. Na época eu tinha meus 12 anos, eu acho. 12 para 13. E aí nós morávamos numa rua um pouco ladeirada.
que não tinha calçamento, mas era aquele cascalho, sabe? Era de terra, mas aquele cascalho. E aí nesse dia eu estava a fim de me divertir. E tinha uma bicicleta sem freio. Mas eu era muito bom para pilotagem. E aí tinha uns primos meus lá descendo, e eu disse pro meu primo: sente aí. Ele olhou para mim e disse... Aí alguém me disse: rapaz, se eu fosse você, não... Eu disse: que nada. Você pensa que você está falando com quem? Senta aí. Ei, tá bom. Aí eu... Irmãos, o diabo botou uma pedra no meio. Eu bati, pá. Aí, tipo aqueles filmes, a bicicleta foi para um lado, eu fui assim. Meu primo foi pro outro e eu caí de barriga. Meu primo, que era todo mole, começou a chorar. E eu senti vontade, mas eu tranquei. Aí ele gritou: eu não disse. Eu falei: aconteceu. Mas não, eu tinha ouvido um conselho. Irmãos, sem brincadeira, isso aqui meu ficou tão acabado, tão destruído, que eu tive que ir para o hospital. E depois eu tive que ficar indo, fazendo vários curativos até curar. Foi um processo, porque foi muito fundo. Foi terrível, terrível a ferida aqui. Tudo porque eu não ouvi alguém dizer: se eu fosse você, não ia. Pastor, isso aí aconteceu. Eu estou trazendo isso para a vida. Se fosse só uma queda, era bom. Mas às vezes não é só uma queda, é um casamento que vai embora. Às vezes é tua vida espiritual com Deus que se destrói. Às vezes pode ser uma coisa, até a sua própria vida, porque você não quis ouvir Deus na boca de uma pessoa. Naamã ia voltar leproso e ia morrer rapidinho, mas ele parou e disse: ó, quer saber de uma? Eu vou ser humilde. Amém, irmãos? E o que foi que ele fez? Então vamos lá. Então vamos lá. Quando chegou lá, aí eu encerro aqui. Eu comecei dizendo que ele tinha um porém. Diga porém. O porém de Naamã sumiu quando ele, versículo de número 14, então desceu. O porém de Naamã sumiu, ouça, quando ele desceu. E esse desceu não é mergulhou, porque senão a Bíblia não dizia e mergulhou. A Bíblia está fazendo distinção entre descer e mergulhar. Não está dizendo que são a mesma coisa, não. Está dizendo que ele desceu, ou seja, o lugar em que ele foi mergulhar era um lugar de baixa altitude, mas na aplicação, que o orgulho dele tinha que ficar para trás. E aí ele desceu. Amém? Aí o texto vai dizer, você já conhece a história, que ele mergulha por 7 vezes. E eu não creio, irmão, que ele foi ficando curado. Eu creio que no último mergulho é que quando ele levanta, o corpo dele está limpo. Quem pode dar glória a Deus nessa noite? Pode aplaudir ao Senhor. Eu abro mão de tudo que só pra servir, ó meu Senhor. De tudo, só pra te adorar, oh, Senhor. Quero descer e mergulhar. Teu amor
Eu vi um testemunho de um pastor que foi ex-assaltante de banco. Aí disse: rapaz, como é que foi que você se converteu? Ele disse: rapaz, a gente estava num lugar pronto para assaltar um banco já. E eu estava pronto, tal, as armas estavam escondidas, o grupo estava ali e tal. E normalmente eu nunca usei droga para assaltar. Os meus colegas usavam para ficar alucinado. Eu estava sóbrio. E passou um rapaz. Do nada, um rapaz simples passou e me entregou um folheto. E eu peguei só para me livrar mesmo, peguei. Mas quando eu peguei, eu não consegui resistir, eu li. E o folheto tinha apenas um versículo da Bíblia que falava sobre amor. Só isso, e não explicava nada. Mas sabe quando a palavra tem poder, irmãos? Quando aquilo te pega por dentro. Aquela palavra me pegou. E alguma coisa gritou para mim: largue tudo e me siga. Ele disse, na mesma hora, nunca. E eu sou um cara frio, ele disse, não sou um cara emocional. Eu olhei para o pessoal do bando e disse: pessoal, eu estou indo embora, eu não vou mais participar disso. Pessoal, você está maluco? Eu disse: não, agora eu estou dizendo a vocês, eu não quero. Se olha, nós vamos partir para o assalto, você não vai ter direito a nada. Ele disse: eu não quero nada, eu estou indo embora, estou saindo agora. Ele disse: agora. Largou e saiu e correu atrás do rapaz. Ei, garoto, você que me deu o folheto. O rapaz parou. Você tem como me dar seu telefone? Se eu quiser aprender mais sobre a Bíblia, eu faço contato com você. Ele disse: sim, posso. E deu o telefone e se despediu. Ele disse que foi embora. Resumindo, naquele dia, todos os colegas dele que foram assaltar, todos morreram. Só ele ficou vivo. Dias depois, ele liga para o garoto. E o garoto disse assim, o rapaz disse assim: sim, lembro de você, pois eu queria que você viesse na minha casa, que eu preciso conversar com você. Eu quero aprender sobre Jesus. Ele disse: para entrar na minha casa, para vir onde eu moro, era um protocolo, dentro da favela, porque ele era um bandido. Ele disse que o rapaz chegou lá, viu tudo, a mansão, os carros. Ele disse assim: você está disposto a seguir Jesus? Ele disse: estou. Ele disse: pois bem, eu estou disposto a te apresentar Jesus, mas se você abrir mão de tudo isso você conseguiu com roubo? Ele disse: foi. Você vai ter que largar tudo. Você só vai ficar com a roupa do corpo. Ele disse: foi a decisão mais difícil da minha vida, mas naquele dia eu larguei tudo, fiquei com a roupa do corpo, e hoje eu sou um pastor, e Deus me deu tudo de volta. Quando você abre mão, você não perde, você ganha. Fica de pé.